Bom dia. Nosso grupo é composto por eu, Silvia, Maiara, Geisa, Thalia e Tailane. E a gente, nós escolhemos o tema Federalismo e Políticas Sociais. Eu vou dar uma leve diferenciação entre os Estados Unidos, o federalismo dos Estados Unidos e o federalismo do Brasil. Só uma diferenciação bem resumidinha mesmo, para não ficar grande o vídeo. Então, depois da independência da colônia dos Estados Unidos, ele acabou se transformando em um país federativo, porque ele se transformou de confederação para confederação. Dito isso, o federalismo dos Estados Unidos ele tinha entes independentes, ou seja, o que era isso? Eles eram de dentro, de fora para dentro, se transformando em um poder só, porque no centro era o que tinha mais poder e comandava quase tudo. Quase as pessoas não tinham tanto, os outros entes não tinham tanta, como é que eu posso dizer, tanta poder em fazer algo. Geralmente o poder era mais centralizado no centro, na mão de uma pessoa. E então, esse conceito foi denominado com o nome de federalismo centrípeto, ou por agregação. E já no Brasil, ele já era o poder era do centro para fora, que tinha o nome de federalismo centrífugo, ou por segregação, separar. Os poderes eram entre vários entes e que eles mesmos comandavam o seu estado, entendeu? A gente vai ver um pouquinho melhor isso na história do Brasil em relação ao federalismo, como o nosso país se tornou federal. E aí eu vou começar desde a colônia, que o poder ele era um pouco de forma unitária, centralizada. E aí, mesmo com as divisões de terras e com as capitanias hereditárias, mesmo com isso, ele ainda era um poder, uma forma de Estado unitário, entendeu? Centralizado. Aí, com a independência do Brasil e com a primeira Constituição de 1824, adotou-se o Estado unitário no Brasil. O Brasil adotou-se a forma de Estado unitário, centralizado. E aí, o poder ele era concentrado nas mãos do imperador, entendeu? Só que, com o passar do tempo, ele se converteu ao federalismo somente em 1889, que é propriamente falando, em 1891 que ele foi constituído, falando juridicamente, ele foi constituído na Constituição Brasileira, constituído na forma federativa por um decreto. Muitas pessoas chamaram de federalismo de decreto. E da noite por dia o Brasil passou a se chamar de República Federativa. Desde então, o Brasil ele se transformou em um país federal com suas divisões de competência entre União, Estado e membros, que hoje a gente fala que é município, né? E é só que o Brasil ele foi
sendo... Durante a história, o Brasil foi sofrendo várias centralizações de poder, né? Ele era federal, mas só que ele acabou sofrendo centralizações. Depois, quando ele recebeu fortes centralizações, ele acabou tendo o nome de federalismo de fachada, porque ele estava sendo centralizado e que federalismo, uma característica, porque eu vou falar sobre características do federalismo, mas vou dizer já aqui uma, né, que é a descentralização. E ele estava sofrendo centralização. Então, não é federalismo. Não é um país regido por sendo federal. Se ele está sendo centralizado. E aí, a primeira hipótese, assim, por ele estar sofrendo centralização foi em uma reforma de 1926, com diversas imitações impostas aos estados e pela possibilidade de intervenção da União nesses estados. Ou seja, a União ela estava intervindo nos estados, o que não pode no federalismo. A União não pode intervir nas decisões que os estados ou membros estão fazendo no país, não pode. E aí isso acabou se tornando um federalismo de fachada. Segundo, em 1937, com o Estado Novo de Getúlio Vargas, houve muita forte centralização de poder no Estado. E isso se pendurou até 1946. E o terceiro foi em 1964, que houve um golpe e uma nova centralização de poder. Só que aí, em 1988, com a redemocratização, eles começaram a perceber que o Brasil estava tendo uma necessidade, precisando de uma nova descentralização de poder. Ou seja, eles precisavam que as competências eram divididas entre União, Estados e municípios. Onde os municípios era muito importante ter, para não ter uma hierarquia de poder. Foi assim que o Brasil se tornou um país federalístico. E vocês devem estar se perguntando o que é federal, o que é Estado federal, né? Na verdade, é uma forma de Estado. E existem duas formas de Estado: Estado unitário e Estado federal. Estado unitário é quando o poder é centralizado em um único ente, no centro. E lá é que predomina mais poder. E o restante não tem tanto poder assim. Quem tem mais poder de decisório entre o Estado é ele, esse único ente. Então, isso é o Estado unitário. Estado federal é uma união coletiva, uma união de coletividade ou de diversas esferas políticas e que elas são autônomas. Um exemplo dessa autonomia desse Estado do federalismo é os Estados Unidos em relação à pena de morte. Por quê? Porque tem a lei da pena de morte, né? Mas só que né, todos os estados que tem, isso é muito interessante e eu não sabia. Pesquisando eu encontrei, né, que os Estados Unidos da América, ele não é todos os estados que vai adquirir essa lei que vai querer que tenha a pena de morte. E tem uns que tem e outros que não. Então, cada estado tem sua coletividade individual, uma coletividade política autônoma, e que
ele que vai escolher a lei que ele vai querer reger naquele lugar, entendeu? Ele tem competência para legislar da forma como ele bem entender o Estado. E a União, ele não vai intervir nisso, porque cabe a ele a decidir, entendeu? E tanto que ele pode ter autonomia tanto como das leis, da administração, como ele vai administrar, da organização e de governo, entendeu? Então, o Estado, ele tem 3 esferas, como eu já falei. As esferas são União, Estado e município. Agora eu vou falar um pouco sobre as características do federalismo, que são, a primeira eu já falei, que é a descentralização política, ou seja, cada ente tem sua autonomia, eles podem administrar como eles bem entender o estado dele, a região dele. A segunda é que a repartição de competência. O Estado Federal ele tem uma série de competências que são distribuídas entre vários estados, ou seja, a União tem sua função, tem sua competência, aí vai exercer sua competência, sua função. O Estado tem outra competência, outra função, e o município também tem outra competência, outra função. Então, elas são divididas por esses entes, entendeu? Inexistência do direito de secessão, ou seja, os entes federativos eles não podem se dividir. Se eles se dividirem, vai haver uma guerra, entendeu? E assim entra a 5, que é a quinta característica, que é a possibilidade de intervenção. Se um estado for tentar se dividir, né, sair de estado, e a União vai ter que intervir nisso, porque não pode, né? Porque eles fizeram até um pacto, que uma colega nossa vai falar sobre o pacto, que o Estado não pode se dividir. E aí ele vai ter que intervir nisso para que não haja guerra entre os estados. E a sexta característica é guardião da Constituição, que é um órgão que ele é específico para ser guardião da Constituição, das leis e tal. Com isso, terminei minha fala, onde eu falei sobre um pouco a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, a história do Brasil, o conceito entre Estado unitário e Estado federal e as características do federalismo. Como funciona o federalismo brasileiro? O